Meu nome é Felipe, sou membro do grupo de pesquisa em fisiologia neuromuscular e hoje vou apresentar parte dos dados da tese de doutorado da Ivna Vidal Freire, denominada Cluster de genes relacionados ao sistema renina, angiotensina, aldosterona e controle pressórico em idosos hipertensos, uma abordagem bayesiana. Aqui está o nosso roteiro. Bem, como sabemos, uma das principais doenças que afeta o sistema cardiovascular é, sem dúvidas, a hipertensão arterial sistêmica. Isso por conta da sua alta prevalência, que pode chegar de 21,4% até 32,3% em adultos, podendo atingir até 71,7% em indivíduos acima de 70 anos. São dados da Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial de 2020. E, dentre os fatores que podem ser causadores de risco para a hipertensão arterial sistêmica, nós temos o estresse, a obesidade, o consumo de sódio, a má alimentação e o assunto que nós vamos estudar nesse determinado trabalho, que é a influência genética. Em relação ao sistema renina-angiotensina-aldosterona, nós sabemos que ele é um dos principais sistemas reguladores da nossa pressão arterial e, através da literatura, nós hoje sabemos que vários componentes desse sistema possuem polimorfismos genéticos importantes que podem estar relacionados a um maior ou menor grau de risco para o desenvolvimento de hipertensão arterial. São eles o gene da renina, o gene da enzima conversora da angiotensina, o gene do receptor de angiotensina 1 e a CYP11B2, que é o gene da aldosterona sintase. Isso permite a gente inferir que, a depender do cluster genético que o indivíduo apresente, ele vai poder cursar com o melhor ou pior controle pressórico. Portanto, o objetivo desse estudo em questão foi justamente analisar a relação de um conjunto de polimorfismos desse sistema renina, angiotensina, aldosterona com o controle pressórico de idosos hipertensos. Em relação à metodologia, esse foi um estudo censitário, transversal, realizado com todos os idosos hipertensos do município de Aiquara, na Bahia, com N igual a 98. Esses idosos foram estratificados geneticamente de acordo com seus polimorfismos. Depois eles foram alocados em dois grupos de risco genético. Um grupo de baixo risco genético, que era aqueles que possuíam de 0 a 2 genes relacionados ao risco de hipertensão arterial, com N igual a 75, e um grupo de alto risco genético, aqueles que possuíam de 3 a 4 genes, mais relacionados ao risco de desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica, com N igual a 23. Depois da alocação feita, foi aferida e comparada aos valores de pressão arterial desses indivíduos, e a comparação foi feita através da diferença das médias, de acordo com o grupo de risco genético, se era de baixo risco ou de alto risco, e a análise estatística foi feita através de um modelo linear misto, ou Linear Mixed Models, tendo como fator fixo o genótipo e como fatores randômicos o consumo estimado de sódio e o uso de fármacos antihipertensivos. Também foi realizado o teste de hipótese do fator de Bayes, ou BF10, também chamado de análise bayesiana, o qual permite a gente inferir a probabilidade a posteriori de que esses resultados venham a se repetir em estudos futuros. Em relação aos resultados, temos aqui na primeira coluna as variáveis, que foram pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica. Nas colunas seguintes, nós temos a média de desvio padrão da pressão arterial desses indivíduos. Aqui nessa segunda coluna nós temos o grupo de baixo risco genético e aqui na terceira coluna o grupo de alto risco genético. Essa quarta coluna aqui nós temos a média das diferenças do intervalo de confiança 95% e na última coluna o BF10 ou o fator de Bayes. Em relação à média da diferença, nós podemos observar que houve uma diferença de 14,5 milímetros de mercúrio a favor do grupo de alto risco genético, sendo que na melhor das hipóteses essa diferença foi de 5 e na pior das hipóteses foi uma diferença de 23,99 milímetros de mercúrio. Já em relação à pressão arterial diastólica, obtivemos uma diferença de 8,49 milímetros de mercúrio com superioridade do grupo de alto risco genético, sendo que na melhor das hipóteses essa diferença foi de 3,26 e na melhor das hipóteses foi uma diferença de 13,71 milímetros de mercúrio. Os asterísticos indicam que houve sim uma diferença significativa. Em relação ao fator de Bayes, na pressão arterial sistólica obtivemos uma pontuação de 9,62, o que permite a gente classificar nossa evidência como moderada, a favor da hipótese alternativa. Em relação à pressão arterial diastólica, obtivemos uma pontuação de 12, o que seria uma evidência forte a favor da hipótese alternativa.
E a conclusão foi que os idosos que carregavam de 3 a 4 polimorfismos dos genes do sistema renina-angiotensina-aldosterona relacionados à hipertensão arterial apresentaram maiores valores pressóricos, como foi hipotetizado pelo grupo. E, considerando que a análise foi ajustada já pelo uso de fármacos e pelo consumo diário de sódio, é possível inferir que melhores ajustes na terapia antihipertensiva podem ser necessários para esses idosos em questão, que estavam no grupo de alto risco genético. Essas foram as referências e obrigado pela atenção.